Olá, amigos. Estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns. Agora, então, nesse capítulo 14, e estamos falando sobre os médiuns de efeitos físicos. No programa anterior, falamos que existem médiuns de efeitos físicos chamados facultativos, que são aqueles que têm consciência do seu poder e produzem os efeitos, os fenômenos espíritas pela própria vontade. Então, eles sabem o que eles estão fazendo e do que eles são capazes de produzir, quais são esses fenômenos. Hoje nós vamos falar um pouquinho daqueles médiuns de efeitos físicos, mas chamados involuntários ou naturais. São os que exercem a sua influência sem o querer, não tem nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Surge em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda muito pequenas. Então existem essas pessoas que têm essa mediunidade de efeito físico involuntário ou natural. Ele não sabe que ele está exercendo esta influência, não tem consciência do que ele pode despertar, do que ele está fazendo, ele não tem influência, ele não tem consciência que algum ser extracorpóreo está se aproveitando da sua mediunidade ou do seu fluido para promover fenômenos físicos. Então, o que a gente faz quando está acontecendo isso e a pessoa não tem noção do que está acontecendo? Quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve em uma pessoa, a gente tem que deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. Porque, segundo Kardec, a natureza é mais sábia do que os homens. Então, segue o seu curso natural, porque esses espíritos que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral, ganhando controle pessoal do médium sobre as suas faculdades. Então, se o médium que está se prestando a esses fenômenos sem ter consciência do que está sendo feito, do que ele está promovendo, como nós falamos, naturalmente ele não sabe da sua força, dessa sua faculdade. Se ele for orientado, e geralmente esses espíritos que se manifestam por efeitos físicos são espíritos de ordem inferior, que se manifestam através de fenômenos, de pancadas, de barulhos, de estrondos, ruídos de toda maneira. Então, quando a gente orienta o médium e ele começa a ter consciência daquilo que ele pode fazer e ele começa a ter um controle pessoal sobre as suas faculdades, ele vai passar de médium involuntário ou natural para um médium facultativo, ou seja, ele vai poder se aprimorar pela educação mediúnica, ele vai passar então a ser um médium facultativo. Daí ele vai servir para se prestar a esses fenômenos pela sua vontade. E também ele melhorando na sua parte moral, ele vai ter uma ascensão, uma ascendência moral sobre aqueles espíritos que querem se manifestar. Porque como nós já vimos em outros programas anteriores, onde se deram efeitos físicos que as pessoas não tinham a menor consciência do que estava acontecendo, eu não sei se vocês se lembram de um fato onde era uma pessoa, uma criada de uma casa, que prestava
os seus fluidos ectoplasmáticos para que o espírito pudesse fazer barulho, jogar pedras, mas ela não tinha a mínima consciência daquilo que estava acontecendo. E quando o espírito foi chamado para dar esclarecimento daquilo que estava acontecendo, ele falou, e perguntaram para ele, ela tinha consciência de que era ela que emprestava o seu fluido? Ele falou, ela não tinha a menor consciência, porque ela era mais medrosa, ela tinha muito medo. Então, quando o médium começa a ter controle, ele tem ascendência também moral sobre o espírito, e ele então passa de médium inconsciente, o médium natural, como Kardec chamou, para médium facultativo, ou seja, pela sua vontade, ele vai então se prestar a esses fenômenos. Bom, vamos diferenciar pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, produzindo simples contato com efeitos de atração e repulsão, que não tem nada a ver com mediunidade. São causas físicas sem caráter de inteligência. Então, muitos fenômenos que acontecem também são produzidos por pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural e que produzem contato, com simples contato, esses efeitos de atração e repulsão. E isso não tem nada a ver com mediunidade. Bom, passamos agora a falar sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Que são esses? São aquelas pessoas que reconhecem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Um arrepio, uma espécie de arrepio geral, que elas mesmas não sabem o que está acontecendo. A impressionabilidade é a faculdade rudimentar, diferente da puramente física e nervosa, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ou seja, como começa essa faculdade para médios sensitivos? Começa assim, uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral, que elas mesmas não sabem o que seja. Vejam bem, nós temos uma experiência com formação de grupos mediúnicos. Então, nós formamos um grupo, começamos estudo da mediunidade. Então, vamos passando a doutrina espírita, a mediunidade sob o ponto de vista da doutrina espírita, a mediunidade que deve ser exercida com Jesus. E daí, muitas pessoas que chegam nesse estudo falam para a gente assim, nem sei por que eu estou aqui fazendo esse estudo, porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Então, são pessoas que chegam para esse estudo e nem sabem o que está acontecendo no momento com elas em relação à mediunidade. Então, no começo do estudo, quando a gente começa a fazer as experiências das primeiras para a chegada dos espíritos, a sensação para receber os espíritos, muitas dessas pessoas que falavam que não sentiam nada, elas começam então com essa vaga expressão, com essa espécie de arrepio geral, que elas mesmas não sabem o que está acontecendo. Então, isso é a impressionabilidade, como Kardec fala, de uma faculdade rudimentar. Ela tem essa faculdade já, mas está muito ainda dormente nela, né? É diferente da puramente física ou nervosa, como nós falamos, de pessoas que não têm nada a ver com a mediunidade e são capazes, então, por um simples contato com essa atração e repulsão. E mesmo movimentar objetos e tal. Então, vejam bem, essa faculdade se desenvolve com o hábito
e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou como a sua individualidade. E isso aí a gente vai vendo claramente no decorrer das aulas de desenvolvimento mediúnico, quando no começo a pessoa falava, não sinto nada, não consigo ter nem essa impressão, e ela começa então com essa espécie de arrepio, justamente, mas ela não está sabendo o que é, e ela vai então se desenvolvendo toda semana, naquele hábito da concentração, naquele hábito da meditação, e vai atingindo, como Kardec fala, uma sutileza que essa pessoa dotada, ela vai então reconhecendo, pela sensação que ela recebe, a aproximação de um espírito, e ela vai sabendo, e a gente faz essas experiências no desenvolvimento mediúnico. Se o espírito é de natureza boa, o seu espírito é de natureza má. Porque primeiro a gente faz com que eles comecem a sentir a aproximação dos mentores, do espíritos de natureza boa, e eles vão então tendo aquela sensação agradável, eles vão reconhecendo a natureza do espírito. E quando eles já estão mais preparados, a gente vai fazendo com que eles sintam, reconheçam a natureza, a aproximação de um espírito de natureza má. E também, com o tempo, a pessoa vai percebendo a individualidade desse espírito. Às vezes até a pessoa, dependendo da sua faculdade, mais ou menos desenvolvida, vai percebendo também que a pessoa pode, esse espírito pode ser um espírito de um homem, de que foi encarnado, ou de uma mulher, masculino ou feminino. Então, isso aí, como Kardec fala, se desenvolve com o hábito e vai melhorando. Quando a pessoa percebe um bom espírito, qual que é a sensação? Suave, uma impressão suave, saudável, agradável. E quando ela começa a sentir, diferenciar, quando é a presença de um espírito mau ou de um espírito muito inferiorizado, é uma impressão penosa, angustiosa, desagradável. Dependendo se é um espírito sofredor, ele traz também as suas dores junto. Então, esses médios sensitivos, eles vão desenvolvendo e a faculdade vai, então, crescendo. E eles vão chegando, às vezes, a médios excelentes trabalhadores para intermediar os espíritos, com o decorrer, então, dos estudos e da prática. Bom, existem também os médiuns audientes, que são chamados também auditivos. São os que ouvem a voz do espírito. Voz pode ser interna, quando ele ouve no seu foro íntimo, ou pode ser externa, clara e distinta. Ele ouve como se alguém estivesse falando perto deles. Muitos médiuns, eles não são médiuns chamados de incorporação ou psicofonia, mas eles são médiuns auditivos. Então, o que eles falam no trabalho? Tem um espírito me falando isso, isso, isso. Então, eles são intérpretes daquele espírito, porque eles estão ouvindo o que os espíritos estão lhes falando. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos, porque eles ouvem o que os espíritos estão falando. Então, essa conversa pode ser agradável quando só se ouve espíritos bons, ou aqueles que ele está evocando, aqueles que ele
Chama, então pode ser uma conversa agradável, mas pode ser também uma conversa desagradável quando um espírito mau lhe faz ouvir coisas inconvenientes e desagradáveis. Porque o médium audiente, ele não vai ouvir só coisas boas. Ele vai ouvir tudo que os espíritos estão lhe falando. Então, às vezes, ele pode ouvir coisas agradáveis, quando se trata de espíritos bons, mas eles podem ouvir também muitas coisas inconvenientes e desagradáveis. Quando que ele vai passar isso que ele está ouvindo? Quando ele sabe tirar aquilo que é útil do que aquilo que não convém. Quando ele sabe filtrar o que convém que ele fale. Então, nós estamos aqui terminando hoje esta parte e deixando então para o próximo programa a respeito dos médiuns falantes de incorporação ou psicofônico, que é a mesma coisa. Claudete Moura, para o divulgar.net.